Olá, muita paz para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a evolução dos espíritos. Bom, se você gosta dos nossos vídeos, então clica no joinha, que ajuda a divulgar. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Bem, como nós sabemos, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos no ano de 1857. E, através desse livro, ele inaugurou a Era dos Espíritos. Então, a partir da página 106 do livro, nós temos o seguinte: a evolução dos espíritos acontece numa escala gradual e contínua. E a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento de cada um, pelas qualidades que já adquiriram e pelas imperfeições das quais terão que se despojar. Porém, essa classificação não é absoluta, com exceção dos seus extremos. Ou seja, de um grau para o outro, a transição é insensível. Contudo, pode-se de maneira mais abrangente classificar os espíritos em três categorias distintas, ou três grandes divisões. E assim sendo, na última categoria, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, são aqueles espíritos que se mantêm mais atraídos pelo mundo material e suas ilusões, e que relegam o mundo espiritual a um segundo plano, com menos importância ou quase nenhuma. E por isso mesmo, sofrem mais inspirações para o mal. Na segunda categoria, tem-se os espíritos que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os bons espíritos. E a primeira categoria, a mais elevada das três, que compreende os espíritos puros, ou seja, os espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Bem, os espíritos da terceira ordem, os imperfeitos, são atraídos mais pelo mundo material do que pelo plano espiritual. Por isso, estão mais propensos às paixões momentâneas e passageiras. Eles têm sim a intuição de Deus, mas não o compreendem. E nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem nem bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Possuem restritos conhecimentos das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Eles conservam as lembranças e as percepções dos sofrimentos da vida corpórea. E essas impressões são muitas vezes mais penosas do que a realidade. E como sofrem por um longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Pois a falta de conhecimentos afastam esses espíritos das possibilidades de melhorar e de evoluir, tornando suas transformações e mudanças de categorias mais difíceis. Já os espíritos da segunda ordem são os bons espíritos. Eles possuem a predominância do espírito sobre a matéria e possuem o desejo do bem. Suas qualidades para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados reúnem saber e qualidades morais. Mas, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços
da sua existência corporal. Eles compreendem Deus e o infinito e são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Eles suscitam os bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem aqueles que lhes são dignos de proteção e neutralizam as influências dos espíritos imperfeitos sobre os que não merecem tais influências. Ou seja, são aqueles que estão sempre dispostos a ajudar nas aflições dos seres encarnados, que pedem ajuda ao plano espiritual. E isso acontece por eles estarem mais próximos dos encarnados. Já os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. São espíritos que não possuem nenhuma influência da matéria. Possuem superioridade absoluta, tanto intelectual quanto moral, em relação aos espíritos das outras ordens. São aqueles espíritos que já percorreram todos os graus da escala e já se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição permitida à criatura. E por isso não tem mais que sofrer provas e nem expiações. E não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, passam a viver no nível considerado o reino de Deus. Possuem a verdadeira felicidade, porque não se acham mais submetidos às necessidades da vida material. Essa felicidade, porém, não se baseia em descanso e nem em ociosidade eternas. Eles são os mensageiros e ministros de Deus para a manutenção da harmonia universal. Auxiliam os espíritos que lhes são inferiores nas obras dos seus aperfeiçoamentos. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Bem, e na página 116 do livro, temos a seguinte pergunta: não poderia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar na primeira ordem? E a resposta: se Deus houvesse criado os espíritos perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. E onde estaria o merecimento sem a superação das dificuldades e sem o aprendizado adquirido em cada etapa conquistada? E outra pergunta, na página 118, que é a seguinte: por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E a resposta: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que ele deixa para cada um, porquanto assim cada um tem o mérito das suas obras, não por outras coisas, mas pelas suas próprias obras. E na página 119, temos outra pergunta. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? E a resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos devota o mesmo sentimento de amor, visto que os que são chamados de maus apenas sucumbiram nas etapas de aprendizados e se demoraram mais para conseguirem aprender. E isso é para se pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. E lembre sempre dos momentos bons e das coisas boas da sua vida. Tudo de bom e muita luz.